Boa noite. Obrigado aí pela apresentação, Aravilan. Obrigado pela oportunidade de falar. Mais uma vez, está diante aí de um desastre ambiental. 2015 teve o de Mariana, né? E infelizmente a gente não aprendeu com esse erro. Se repetiu novamente. E quem sabe pode vir outros aí, porque temos mais de 200 barragens hoje com risco, de alto risco de rompimento. Então, aconteceu sexta-feira esse desastre e desde então tenho visto muita informação e fake news sobre o incidente. E aí eu escrevi um artigo, postei, o Aravilan leu, gostou e pediu para falasse para a comunidade. Então, assim, primeiro ponto que a gente tem que desbravar aí esse é um desastre, um acidente ou um crime ambiental? Li muito sobre, isso não é um acidente, isso é um crime ambiental. Bom, o que eu posso falar é que é tudo isso, né? É um acidente, é um desastre e é um crime ambiental. Vamos lá, o acidente, o que é um acidente ambiental? É quando não há previsibilidade. Mas o que é um desastre? Desastre é isso também. Desastre é quando você não tem uma previsibilidade e você tem um dano ao meio ambiente. Mas o desastre, ele se divide em desastre antropogênico e desastre natural. Qual a diferença entre os dois? O desastre natural é quando acontece, por exemplo, o que aconteceu com Fukushima, não sei se vocês lembram, em 2011, lá no Japão, quando teve um maremoto, um evento natural, e com isso houve um dano a uma usina nuclear, e aí foi uma catástrofe, um desastre ambiental. Então, Mariana e Brumadinho é um desastre ambiental, só que antropogênico, porque foi causado, né, pelo homem. Então, ele é um acidente porque não houve previsibilidade. A gente não pode aqui falar que a Vale quis que acontecesse, embora a gente possa afirmar nesse momento que teve negligência, mas foi um acidente, foi um desastre. E também é um crime ambiental. Por que é um crime ambiental? Bom, além de ter os crimes contra a vida, que aí a gente não fala sobre crime ambiental, tem os crimes contra a flora, contra a fauna, poluição, então isso configura um crime ambiental. Bom, para quem não é da área, para configurar um crime, a conduta ela tem que estar tipificada na lei de crimes, ou no caso, homicídio, no Código Penal. No caso, esses crimes ambientais estão tipificados. Então, a conduta de rompimento de barragem, ela por si só não é um crime ambiental porque ela não está tipificada nessa lei de crimes ambientais. Mas o crime consiste em, de novo, no dano à flora, no dano à fauna, na poluição e outras mais que devem ser apuradas, né? Pois bem, feita essa introdução, eu vou ler para vocês o que a lei diz, qual a descrição e definição sobre desastre. O que é um desastre segundo o decreto 7257 de 2010, que é o Sistema Nacional de Defesa Civil? Desastre é um resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. O que é um acidente? Comprometimento da integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo em um reservatório ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem. Então vocês podem ver que essas duas definições de acidente e desastre estão previstas na nossa legislação e, portanto, a gente pode afirmar que é acidente e desastre. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então vamos seguir.
A barragem. Vamos falar um pouco sobre a barragem de rejeitos. Essa barragem, ela era destinada à disposição de rejeitos de minério de ferro. A Vale deu, quando o governo deu licença à Vale para explorar, extrair o mineral, não está ali uma obrigação da Vale, que era realmente, tem um contrato assinado entre essas duas partes, então, assim, para você explorar isso, caso aconteça. A gente vai chegar lá. Mas só para não deixar a tua dúvida passar, a licença ambiental, ela é um ato administrativo de concessão do governo, do Estado no caso, para ter um controle ambiental sobre uma atividade. Mas não é a permissão para essa atividade poluir. Então, sim, não necessariamente quem tem licença ambiental pode poluir. Então vamos lá. A barragem em si, ela era uma barragem de rejeito de minério de ferro, que no caso, para quem não sabe, a mineração, ela tem duas fases, a fase de lavra e a fase de beneficiamento. Então a lavra é nada mais, nada menos que a extração desse mineral. Depois que esse mineral é beneficiado, o seu rejeito ele vai para disposição final, e essa disposição final tem várias formas e eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, é uma barragem que data de 1970, então a gente já tem aí que é uma barragem antiga, uma tecnologia antiga e próxima ao rio Paraibuna. Então, essas barragens elas são construídas de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens, e essa política nacional ela coloca a fiscalização dessas barragens em prol de 3 pessoas, de 3 entes, sendo que a maior responsabilidade da fiscalização, por incrível que pareça, é sempre do empreendedor. Os dois outros entes é a Agência Nacional de Mineração, antigo Departamento de Produção Mineral, e do órgão ambiental. Então, esses rejeitos, eles podem ser colocados em diques ou barragens. Os dois são a mesma coisa. São grandes estruturas construídas, pode ser plana ou não, para essa disposição dos rejeitos. O que é o rejeito de mineração? Eles podem ser estéreis ou propriamente o rejeito. O que é o estéreo? Então, quando você faz a lavra, você vai fazer o beneficiamento, o rejeito é tudo aquilo que não pode ser aproveitado. O resíduo estéreo, ele ainda pode ser aproveitado em algum outro processo produtivo, como fazer asfalto, fazer telha, enfim, você tem outros reaproveitamentos desse resíduo. Então, por exemplo, muita gente diz, esse rejeito de minério de ferro, ele é danoso para a saúde da população? Então, a gente está vendo aí imagens de bombeiros se colocando, mergulhando na lama, e a saúde deles, como é que fica? Esse rejeito ele é constituído basicamente de minério de ferro e sílica. São duas substâncias que não são perigosas. Então, o que acontece? Normalmente, quando o maior perigo é quando esse rejeito, quando ele desce, né, aquele rio de lama desce, ele se mistura com várias substâncias que estão ajuizantes. Então, pode ter mercúrio, pode ter cádmio, enfim. Esse rejeito ele se mistura e aí sim ele pode ser perigoso para a população. Mas em si o rejeito ele não é perigoso, tá? Pois bem, continuando. O que é essa lama de rejeitos? Como é que essa lama é formada? Por que é uma lama, né? Justamente por ter a mistura de água com esse rejeito de minério de ferro. Então, quando na fase de beneficiamento desse rejeito,
Bem-vindos. Então, como eu falei, a mineração ela se divide basicamente em duas fases, a lavra e o beneficiamento. E o beneficiamento desse rejeito, para ter um maior aproveitamento desse minério, ele é composto em várias fases. E uma das últimas fases, há essa mistura de água para justamente separar no final e reaproveitar esse resíduo. Não sei se eu me fiz claro para vocês. Então, por exemplo, você tem o beneficiamento, então há a separação desse minério da terra que foi lavrado. Então, para lavar esse resíduo, para melhor aproveitamento, para melhor garimpagem desse resíduo, é feita essa lavagem. E aí forma-se essa lama, basicamente 70% de rejeito e de água, e forma essa lama que é depositada nessas barragens. O que acontece? Hoje em dia, essa é uma tecnologia atrasada. Hoje em dia a gente tem tecnologias disponíveis para que não se use água, para que não se faça essa lama, que é uma alternativa chamada empilhamento a seco. Então, ela consiste em pré-espessar esses rejeitos, obtendo um material altamente viscoso. E esse material ele flui, se deposita e o próprio sol seca esse material e ele fica inerte. Então, por exemplo, se acontecer de a barragem se romper, utilizando essa tecnologia, não vai ter esse mar de lama, esse rio de lama descendo. Não, então, vamos chegar lá. Então, exatamente, é uma tecnologia mais barata, o que faz com que as empresas mineradoras adotem Água ou água? Não. a de água. Mais barato. Exatamente. Mas o que vai acontecer? A mineração vai se revolucionar agora. Obrigado. Então, por exemplo, se você... E tem mais, essa tecnologia a seco, como você retira a água desse processo, você pode reaproveitar a água no processo produtivo da própria mineração. Então, você tem vários benefícios para se utilizar, só que, novamente, não é utilizado por causa do custo. Então, vamos chegar ao título da palestra. De quem é a culpa? Primeiro, embora hoje esteja a olhos nus a culpa da Vale, eu como advogado eu não posso afirmar de primeira mão que a culpa é da Vale, embora eu queira fazer isso. Por quê? O rompimento ele pode se dar por diversas formas. Por exemplo, pode ter um abalo sísmico, um terremoto. Se acontecer isso e ter o rompimento, relembrando, como o de Fukushima, bom, qual é a culpa da Vale nisso tudo? Não tem. Então tem que ser apurado a responsabilidade. No caso, não foi um desastre natural, né? Não, então, novamente, a gente não sabe ainda. Por isso que eu perguntei, quando a Vale ela pega essa permissão de explorar, não tem alguma obrigação dela para com o ambiente que ela está ali, Tem. necessidade de, sei lá... Não, então, ela tem, como eu falei, ela tem a obrigação de fiscalizar essa barragem. E aí, então, mas vamos lá. A obrigação, não sei se vocês viram, há pouco tempo foram presos 5 engenheiros, dentre eles 3 da Vale, que assinaram um laudo atestando que estava tudo ok. Só para vocês saberem, a lei de crimes ambientais, ela permite a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ela pode atingir e criminalizar os gestores, inclusive o presidente da Vale. Só que é mais fácil, né, chegar nos escalões mais baixos, prender, atende aos anseios da população e por aí vai. Mas voltando ao termo da culpa. De quem que é a culpa?
Então, a gente tem que dizer o seguinte, o direito ambiental, ele tem 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a administrativa. A administrativa, o IBAMA já multou a Vale em 250 milhões. Isso conta a primeira? Ou é nessa? Não, nesse caso. Nesse caso, ele multou, autuou. Só que acontece, esse processo administrativo ainda vai correr. Esse valor vai ser discutido, a responsabilidade administrativa vai ser discutida. A responsabilidade penal e administrativa, diferente da responsabilidade civil, ela é subjetiva. O que significa isso? As autoridades públicas vão ter que comprovar o nexo de causalidade entre a conduta delituosa e o dano. Então, novamente, tanto penal como administrativamente, esse valor as autoridades vão ter que investigar para entender o motivo desse rompimento, saber se houve negligência da Vale, se houve negligência de algum funcionário, se houve negligência do órgão público. E a partir do momento que você tem esse indício de materialidade, que vai ser dado pelo inquérito civil, pela polícia, vai ser apresentado ao Ministério Público e o Ministério Público vai apresentar uma denúncia ao juiz. O juiz vai aceitar ou não essa denúncia e aí se instaura uma ação penal. No âmbito administrativo, cabe o julgamento do órgão ambiental em última instância, ou seja, isso aí vai durar um bom tempo. Vale ressaltar que, em âmbito administrativo, a Vale não pagará esses 250 milhões, porque ele vai ser discutido ao final do processo. Vai ter uma defesa, vai ter um recurso ao final do processo. Em última instância, ele ainda pode ajuizar uma ação anulatória para contestar esse auto de infração que gerou esses 250 milhões de multa. Por exemplo, o primeiro lá de Mariana. Ela já pagou? Não pagou porque ela fez um acordo, ela fez um TAC. O que é um TAC? É um termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de conduta, ela assusta a responsabilidade administrativa, só que ela pagou nesse TAC 2 bilhões, então assustou, não precisa pagar multa, acabou aí. E você sabe mais ou menos quanto custa para trocar essa forma de armazenamento? Esse eu não tenho, esse dado eu não sei. Mas com certeza é mais caro. E já tem notícias que as mineradoras que possuem barragens de alto risco, inclusive a CSN, essa marca é da Vale também. Mas a Vale também vai para esse processo, já estão descomissionando as suas barragens. O que é descomissionando? Paralisando, desativando, obrigado minha mãe querida, desativando essas barragens e para passar a usar essas novas tecnologias. Então, voltando à responsabilidade. Então, eu falei da responsabilidade administrativa, que ainda vai ser discutida. A responsabilidade penal, por ser subjetiva, novamente, a polícia, nesse caso, vai ter que investigar, apurar a responsabilidade, apresentar ao Ministério Público, por sua vez, vai apresentar a denúncia, instaurada a ação criminal, ela vai a julgamento. Para vocês terem uma ideia, a ação de Mariana até hoje não foi julgada, depois de 3 anos. Não se espantem, vou explicar por quê. Esses processos normalmente são altamente complexos. São processos que têm muitas partes, muitas testemunhas, necessidade de perícia. Então, a fase instrutória desse processo, normalmente, ela é muito demorada. E é normal que seja. Então, vai demorar alguns anos, assim como de Brumadinho vai demorar também. E, por final, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil ela é objetiva, ela independe de culpa. Então, como ela independe de culpa, a Vale
vai pagar, e aí nessa responsabilidade civil estão envolvidas indenizações às vítimas, às famílias, de prefeituras que tenham, eventualmente, no caso de Brumadinho ou outras que vierem a ter seus municípios danificados e por aí vai. Então, respondendo ao final de quem é a culpa, no momento não posso responder. Com relação à culpa, não sei se vai de responsabilidade solidária, sabendo se o pessoal fez a auditoria foi falha, a Vale não está... Então, certamente no processo, essas empresas que fizeram a auditoria vão para o polo, vão ser réu nessas ações e vão responder solidariamente. Mas para responder solidariamente ou não, normalmente vai em quem tem maior capacidade econômica. Então, certamente essa auditoria, se ficar comprovado que houve negligência ou o laudo apresentado foi equivocado, elas vão responder. A Vale respondeu? Ambas. Muito bom, obrigado. Vamos passar agora para a parte espiritual, depois a gente abre para perguntas para ambos. Vamos deixar as perguntas para daqui a pouquinho, tá bom? Pode ser? Só continuar aqui um pouquinho. Então, já que o Jean não tem quem culpar, tem gente que culpa Deus. O Talmud tem uma frase muito interessante. Akol bidei shamayim, tudo vem dos céus, quer dizer, tudo é determinado por Deus, fora o resfriado. Assim diz o Talmud. Então, se a pessoa resolver andar sem camisa na neve ou na chuva, etc., e ficar resfriado, não adianta falar que é culpa de Deus, é culpa da pessoa. Então, quando eu associei Brumadinho com desastres naturais, algumas pessoas ficaram chocadas e falaram: isso daqui é culpa do homem e não é culpa de Deus, que você está misturando uma coisa com a outra. Depois do que aconteceu em Mariana, etc., as pessoas já deveriam ter aprendido a lição e não repetir o erro. Tá certo. Mas a pergunta então vamos fazer diferente. Por que Deus permitiu estas pessoas morrerem? A pergunta não é quem fez, mas é com quem aconteceu. Mas antes de entrar nisso, que essa aqui é uma questão mais complexa, queria falar um pouco da obrigação que o ser humano tem para cuidar da natureza. Antes de falar da vida humana, falar da natureza. Tem vou ler uma frase. Veja quão bela é minha obra, tudo foi criado para o seu proveito. Portanto, não corrompa ou destrua meu mundo. Se você o destruir, não haverá quem o conserte depois. Poderia ser muito bem uma afirmação de um ambientalista moderno, mas essa é uma frase que consta no Midrash, onde Deus ele coloca a obrigação para o homem de construir e de preservar esse mundo. Uma das primeiras narrativas da Torá é a história de Adão e Eva. Todo mundo tem aquela ideia bastante infantil que nós escutamos quando criança e continua aquela imagem na nossa cabeça. Comeram do fruto proibido, foram expulsos, uma historinha bastante simples que é bom para contar para a criança, mas nós adultos maduros não temos muito a ver com essa história. Por favor, não façam isso. Essa história é muito, mas muito, muito profunda. E todas essas histórias do início têm muitos segredos por trás. Eu dito que todos os segredos da Torá se encontram na primeira paraxá, na paraxá de Bereshit. Se vocês quiserem, na primeira palavra, ou melhor, na primeira letra. Tem uma história curiosa, que uma vez trouxeram para o primeiro Rebbe de Lubavitch, 250 anos atrás, para finalizar uma milhada, e trouxeram para ele o primeiro mapa dos Estados Unidos. Mostraram para ele o mapa, ouviram falar que ele era um grande sábio. Os especialistas que fizeram o mapa resolveram mostrar para esse homem. Ele deu uma olhada rápida e falou: aqui nessa escala está errado. E eles falaram: o
Você é um rabino que nunca saiu da Ucrânia, da Rússia, o que você já entende? Você nunca estudou isso? E ficaram bravos. Em menos de um minuto, ele falou que tinha erro no trabalho deles de anos. Mas, por via das dúvidas, eles resolveram ir verificar e realmente o que o Rebbe tinha falado estava errado. Eles voltaram agora com respeito para o Rebbe, falou: nos diga, qual que é o segredo? Como que você sabia que tinha esse erro? Falou: muito simples. Está escrito na Kabbalah que o mundo foi criado com Bereshit. Especificamente com a primeira letra de Bereshit, que é a letra Beit. A planta baixa do mundo é a Torá. Eu olhei para a letra Beit, olhei para o teu mapa, olhei para a letra Beit, olhei para o mapa e vi as diferenças que tinha entre um e outro. Nós não entendemos o que significa isso, mas quem consegue ver a luz e o segredo por trás da Torá, ele sabe que dentro da Torá, e ainda mais no início da Torá, tem muito segredo. Então, na história de Adão e Eva, tem o segredo da nossa vida. O que acontece com Adão e Eva? Eles são colocados no paraíso. Todo mundo gosta de falar paraíso, paraíso. O que significa paraíso? Então, todo mundo agora está reclamando do calor. Esse é um problema que não tinha no paraíso. O paraíso era o clima ideal, nem muito frio, nem muito quente, nem muito úmido, nem muito seco, exatamente como que nós precisamos. E não só isso. Você tinha um rio correndo pelo paraíso, limpo, sem poluição. Você tinha a camada de ozônio intacta e assim por diante. Tudo que o homem destruiu era perfeito no paraíso. E Deus pediu para Adão e Eva leavdá ou lechombrá, para cuidar do paraíso. E deu para eles apenas uma lei: não coma o fruto da árvore do conhecimento. E justamente essa árvore, vamos lembrar que na época de Adão e Eva, todas as árvores eram comestíveis, eu digo, inclusive o caule, não tinha espinho, não tinha nada que dificulta uma fruta perfeita. A casca era comestível, era tudo perfeito. Então eles tinham lá o melhor dos mundos, mas o ser humano implica: essa não pode? Então eles eram tão infantis assim. Adão e Eva, eles foram criados por Deus. Eu digo que eles foram criados numa idade aproximada de 40 anos. Eles não eram bobos. Por que eles decidiram comer esse fruto? E de acordo com a Kabbalah, foi uma decisão consciente. Todos nós temos dentro um instinto muito forte de querer ser Deus. Principalmente os homens. Nós queremos manipular, mandar, controlar. É uma necessidade do ser humano. E o ser humano queria, não esse mundo perfeito, criado por Deus, onde nós somos apenas recipientes, nós receptores, nós apenas temos tudo organizado e construído por Deus. Nós queremos fazer parte da construção. Era isso que está dentro de Adão e Eva, e foi por isso que, com uma escolha consciente, eles comeram do fruto, e Deus não achou uma má ideia. Diferente do que a gente aprendeu na escola quando criança, Deus não achou uma má ideia, e pelo contrário, este era o objetivo de Deus na criação. Não é um tema para hoje, mas faz parte da vontade divina que o ser humano sim se torne um mini-Deus, no bom sentido. Tem gente que usa para o mau sentido, no bom sentido. Então Deus falou: ótimo, estamos progredindo bem. Agora vai ser como você quer, um mundo com espinhos. Você vai ter que trabalhar duro para ganhar teu pão. Com suor da tua testa você vai, então você vai comer pão com suor. Então a dificuldade para parnassá, para o sustento, surge nesse momento. Dores do parto e assim, todas as dificuldades da humanidade surgem com um pedido de Adão e Eva. Só que Deus fala para ele o seguinte: você pediu o mundo, agora cuida do mundo. Se você poluir o mundo, você vai sofrer com a poluição. Tudo que você fizer tem uma causa e consequência. Então, querer culpar Deus pelos crimes ou qual palavra que você usar, tudo que nós fizermos contra o ambiente, isso vai acabar voltando para nós mesmos. Então, existe uma obrigação pela Torá de cuidar do meio ambiente. Não é uma invenção
do século 20 e século 21. Isso daqui é uma obrigação da Torá. Desde a sua criação, Deus falou, a obra é minha. Cuida. Nós devemos cuidar ao máximo. Não é tão simples quando você quer tirar uma árvore para construir uma casa, por exemplo. Se é uma árvore frutífera, com todas as leis que existem hoje, de colocar em outro lugar, plantar outra, etc., isso daqui já existe na Torá e é uma grande preocupação. Como que nós devemos cuidar, até mesmo de uma folhinha, de um bichinho qualquer, ser da natureza. Mas aí vem uma outra questão. Existe uma mitzvah da Torá que tivne bait chadash ve'asita makeh legarecha. Uma mitzvah que diz, quando você construir uma nova casa, você deve fazer uma grade no teto. Hoje seria na sua varanda, você tem que fazer um parapeito. É uma proibição você deixar um lugar perigoso na sua casa ou qualquer ambiente seu. Nós temos uma obrigação para com a sociedade. Então, se eu construo algo que pode vir a causar dano para o outro, eu tenho que, não só ter a responsabilidade, eu sou proibido de fazer isso. Tem até uma lei interessante na Torá que diz o seguinte: se você fizer um buraco no meio da rua, o que é um buraco no meio da rua? Não é meu, é um ambiente público. A Torá considera o teu buraco, é teu. Tudo que acontecer lá é tua responsabilidade. Então, se alguém tropeçar lá, você vai ter que pagar. Então, um pouquinho do que tem aqui no Brasil, não sei como funciona essa lei aplicada, mas nos Estados Unidos, se você não tirar a neve lá da frente da tua casa e alguém escorregar, você vai ter que pagar. Então, nós temos uma responsabilidade para tudo que é nosso ou tudo de errado que nós fizemos em lugar público. Então, aí entra a questão da responsabilidade de qualquer empresa. Eu não sei os detalhes e nem acho que a Torá vai entrar nos detalhes e vai deixar para os órgãos públicos confiáveis determinarem se pode ou não, porque entra o conflito entre ganhar dinheiro e prejudicar o meio ambiente. Então, aonde que está o limite? Até quando que eu posso usar o meio ambiente para o meu benefício? Na verdade, não é só o meu benefício. O mundo precisa também de minério e outras coisas. Mas aonde está o limite entre o interesse financeiro ou qualquer outro interesse e preservar o meio ambiente? Mas eu queria continuar. O versículo ele diz o seguinte: Ve'asita makeh legarecha. Você tem que fazer a cerca, a proteção para o seu teto. Que pol anofel mimeno, que vai cair o caído dele. Essa linguagem está estranha. Pol anofel, vai cair o caído. E aqui entra uma questão judaica que diz o seguinte: quem cair era para cair. O que significa isso? Nada acontece com ninguém se Deus não permitir. E aí entra a questão judaica. Por que Deus permite isso acontecer? Ou a famosa pergunta: por que os justos sofrem e às vezes os perversos prosperam? Essa é a pergunta de 1 milhão, a pergunta de 10 bilhões, porque essa é a pergunta judaica que é feita desde os primórdios. E não esperem que eu vou dar a resposta. Mas eu vou dar a visão judaica, que eu acho muito mais interessante do que a resposta. O primeiro a questionar isso é o nosso patriarca Abraham. Quando ele é informado por Deus que vai ser destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, ele fala: Deus, Sadik Kolares, um justo vai fazer uma coisa dessas? Não tem alguém que mereça ser salvo? E ele começa a barganhar com Deus. Só que ele entra no acordo. Quando Deus fala que a situação está muito pior do que ele imagina, ele fica quieto. Esse é o primeiro patriarca Abraham. Mas passam 7 gerações, nós temos o nosso grande homem, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele já não se conforma tão fácil. O início da história dele é interessante. O início da história do Êxodo. Ele está em Midian, ele está na casa do sogro, ele fugiu do Egito, não é tema para agora, mas ele passa 40 anos
longe do Egito, que queriam matar ele por estar protegendo os judeus. E Deus aparece para ele no arbusto e fala para ele: você vai voltar para o Egito e vai libertar o povo. Você vai ser Mashiach, você vai ser o Redentor. Ele não aceita, etc. Até que finalmente ele vai. Quando ele chega no Egito, ele vai diretamente para o faraó: eu vim aqui libertar o meu povo. E o faraó falou: vocês estão com muito tempo livre. Que nem um patrão, quando vê o funcionário reclamando muito, você está com tempo para pensar, para reclamar, então está com pouco trabalho. Falou: agora eu vou endurecer. Eu não só vou exigir que seja feita a mesma cota de produção, eu vou tirar matéria-prima, vou tirar palha, vocês agora vão se virar para arrumar matéria-prima. Sharabena, ele fala: não é justo. Como pode ser? Deus me manda aqui para ajudar. Só piorou. Ele fala: Deus, me explica. Você falou que eu vou lá para ajudar o povo, que você escutou o clamor deles. Mas desde que eu cheguei lá, a situação só piorou. O que Deus responde? Aguarde e verás que eu com mão forte vou tirar eles do Egito. Cá entre nós. Deus não responde e muda de assunto. Não é verdade? Ele pergunta para Deus: por que você faz isso? Ele fala: não, espera aqui que eu já vou resolver. Isso é a resposta de Deus? Eu vou falar pior ainda. Moshe Rabbeinu, mais adiante, num dado momento, ele entra na máquina do futuro. Ele vê todas as gerações. Deus vai mostrando para ele todas as gerações de judeus passando pelos momentos bons e ruins. Em um dado momento, ele se vê dentro de uma aula de Torá, uma aula de Rabi Akiva, aquele famoso mestre que até os 40 anos era ignorante, não sabia nem o Aleph Beit, e por esforço próprio, aquela famosa frase que na verdade vem do Talmud: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa história aconteceu com Rabi Akiva. Ele viu a água batendo numa pedra e viu, fazendo furo, falou: minha cabeça é dura igual uma pedra, não sei nada. Ele era um pastor ignorante. Falou: mas se eu me esforçar, vou chegar lá. Então ele teve convicção e depois de 24 anos ele voltou para casa com 24 mil alunos. Só que ele já sabia estudar um pouquinho, ele já era o grande mestre. E ele começou a dar aula. Moshe Rabbeinu está escutando e Moshe não entende nada. E ele fica decepcionado. Eu recebi a Torá e esse homem aqui está dando aula de Torá e eu não estou entendendo o que ele está falando, porque o judaísmo já estava muito mais complexo. Lógico que dentro do sistema, das regras, dos axiomas, mas ele estava já falando de coisas mais complexas que Moshe Rabbeinu não estava entendendo. Ele fica triste. E aí um aluno faz uma pergunta, e Rabi Akiva responde: da onde a gente sabe isso? Alachá le Moshe me Sinai. Isso aqui é uma lei que veio desde Moshe no Sinai. E aí ele fica tranquilo. E aí ele vira para Deus e fala: Deus, parabéns para esse homem. Eu quero saber qual que é a recompensa dele. Então tá bom. De Rabi Akiva. A história, então o filme avança. Qual que é o final da vida de Rabi Akiva? Ele é morto pelos romanos com pentes de ferro. Passam pentes de ferro na pele dele até ele falecer. Ele é um dos 10 mártires, uma das histórias que nós lemos em Tisha B'Av, o dia mais triste do ano. Os romanos proibiram o judaísmo, o estudo de Torá, e mataram os grandes sábios. Torturaram. Moshe Rabbeinu, ele fala: Deus, não entendo. Zutorá, Jesus Hará, esta é a Torá e essa é a recompensa? É sério? Essa é a recompensa para quem estuda e tudo que ele passou na vida dele? Deus fala o seguinte: Shtok, fique quieto. Kach alav machshavti. Assim passou pela minha cabeça. Escutaram a resposta de Deus? Moshe Rabbeinu fala para Deus: como pode ser uma coisa dessas? Cadê a lógica? E Moshe Rabbeinu recebe a resposta: fica quieto. É assim que Deus responde? Deus, ele não pode ser um pouco mais elegante, um pouco mais inteligente? Quando Moshe Rabbeinu pergunta, ele desvia de assunto. Depois pergunta uma pergunta melhor ainda, ele manda ficar quieto. Essa é uma resposta inteligente? Marcelo? Sim, você responde para os seus filhos? Não.
É assim que você responde para os teus filhos, às vezes. Se Moshe Rabbeinu tivesse uma resposta, ou se nós tivéssemos uma resposta, por que as pessoas sofrem, isso é muito mais grave do que não ter resposta. No momento que você tem uma justificativa para o sofrimento alheio, na tua cabeça está equacionado e você está tranquilo e você se torna indiferente para o outro. Vou dar um exemplo, que não é exatamente esse exemplo, mas para a gente entender. Você vai num corredor de um hospital, você escuta uma mulher gritando do dentro do quarto e você vê do lado de fora todo mundo festejando. Então ela está dando à luz, ela está sofrendo no parto, mas na minha cabeça faz sentido ela sofrer. Não é que faz sentido ela sofrer? É bom, porque vai ter um nascimento. Então eu já estou comemorando, não estou muito preocupado com o sofrimento alheio. Então no momento que na minha cabeça não é exatamente o caso, mas só para dar uma ilustrada, onde que quando for equacionado uma questão, eu deixo de sentir a dor e o sofrimento ali. E por isso que a mística judaica, Hassidut, não gosta de explicações para sofrimento. Existe explicação clássica do judaísmo que é a seguinte: é melhor você sofrer nesse mundo para não sofrer no mundo vindouro. A mística judaica fala, não gosto dessa resposta. O que é? Uma troca um por outro? Então quer dizer, um Deus justo, você tem que escolher entre o ruim e o pior? Ou, por exemplo, quando pessoas foram para o Rebbe de Lubavitch justificar o holocausto, o Rebbe não gostou nada. Falou, Deus não precisa de advogados de defesa. Você não precisa justificar Deus. Pelo contrário, você deve questionar Deus. Deus, por que você fez o holocausto? Não tem problema nenhum questionar Deus. O problema é quando nós colocamos na nossa cabeça que existe uma contradição entre questionar Deus e acreditar que tudo que Deus faz é para o bem, tudo que Deus faz é justo. Na nossa cabeça fica uma opção. Quando eu vejo algo que não faz sentido na minha lógica restrita humana. Então, nós somos bastante limitados. E nós temos a presunção de entender um Deus ilimitado. Alguém falou para um rabino, não faz lógica, eu não acredito em Deus. E o rabino falou, o Deus que você não acredita, eu também não acredito. Porque até o Deus é um Deus humano. É um Deus que faz sentido para você. Então tudo tem que estar dentro da sua equação. Nós usamos kippah justamente para lembrar que por mais inteligente que eu sou, acima da minha lógica tem algo, tem alguém, tem Deus, um ser supremo. Eu tenho duas opções normalmente: ou acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Se eu não acredito em Deus, não tem pergunta. Por que os nazistas mataram os judeus? Porque eles quiseram. Não tem questionamento. Todo o questionamento, por que aconteceu o holocausto? Por que aconteceu? Por que as pessoas morreram no tsunami ou na barragem, etc. A pergunta vem por um sentimento muito forte de fé em Deus. E já que a gente acredita tanto em Deus e sabe que tudo que Ele faz é para o bem, como que Ele permite uma coisa dessas? E aí vem o momento de intensificar a nossa fé e compreender que tudo que Deus faz é para o bem. Deus tem as suas contas, que pola no fel, aquele que cai, tinha que cair. Mas aquele que derrubou vai ser responsabilizado. Então uma coisa não tira a culpa da outra. Quando os egípcios falaram para Deus, por que você está nos castigando? Você já tinha combinado lá com o patriarca Abraham que o povo seria escravizado. Tá certo. O povo seria escravizado, mas ninguém pediu que você, pessoa A, B, C, fossem os carrascos. Então existe às vezes um decreto geral, mas a pessoa que escolheu fazer o mal. Então, por exemplo, se eu apanhei, era porque eu tinha que apanhar. Mas quem me bateu vai ser culpado por isso. Então, esses dois lados da moeda é bastante interessante. Eu estou apenas passando por cima, isso aqui é um tema bastante complexo, talvez o mais complexo do judaísmo. Mas o mais importante é o seguinte:
quando eu vejo uma catástrofe, o que eu faço? Em vez de filosofar, em vez de eu questionar Deus, eu arregaço as mangas, que nem os soldados de Israel fizeram, que nem pessoas de perto fizeram, e vou ajudar. Criticar de quem é a culpa, isso daqui é um momento que vem depois. A gente tem várias histórias que nos sensibilizam em furacões nos Estados Unidos, em outros lugares, na Ásia, onde que de repente pessoas perderam vidas, casas, roupa, comida, e tinha lá o rabino do Chabad, ele parava tudo o que tinha para fazer, ficava 24 horas fazendo comida para judeus e não judeus, todo mundo que precisasse de comida, de roupa, de auxílio. Isso é a resposta judaica quando a gente vê uma catástrofe. Questionar Deus, a gente deixa depois, na nossa reza a gente faz isso. Questionar os órgãos públicos, se a gente tem poder de influência, muito bem. Agora, ficar papo de Facebook não vai resolver muita coisa. Então, aqueles que têm que tomar as medidas cabíveis, jurídicas e assim por diante, isso daqui deixa com eles. O que nós temos que fazer? Nós devemos ver como nós podemos ajudar de uma forma efetiva. Então, não precisa pensar, eu não moro em Minas Gerais. Hoje, o que eu estou fazendo hoje para cuidar do meio ambiente? O que eu estou fazendo hoje pela sociedade? O que eu estou fazendo de bom pelo mundo? Será que eu estou preocupado apenas com o meu umbigo, com a minha família? Ou será que eu estou preocupado com algo maior? Eu estou fazendo a diferença nesse mundo ou apenas eu estou vendo como eu e os meus podem prosperar? Esta é a ideia que Deus fala para Adão. Esse mundo você escolheu administrar, então administre bem. Saiba que é uma responsabilidade tua. Saiba que você tem o poder de construir ou destruir. Então, nesse momento, óbvio que nós sofremos e estamos tristes. Perguntamos a Deus por quê. Se foi um desastre natural ou não, pessoas perderam as vidas, famílias perderam suas casas, assim por diante. Isso é uma tragédia. Então, toda vez que a gente escuta uma tragédia, seja pequena ou grande, isso nos comove como ser humano. Nós precisamos nos comover e isso faz parte da não resposta de Deus. Deus, quando ele diz fica quieto, não é uma falta de respeito. Não é que Deus está sendo grosso. Deus está falando, tem momentos que é melhor você ficar quieto. Você é muito sábio, Moshe Rabbeinu. E assim ele falou para outros sábios. Muito importante o estudo judaico. E muito importante as perguntas. Continue perguntando. Continue questionando. Tem muita gente que tem medo de perguntar. Não posso falar contra Deus. Não é falar contra Deus, é questionar Deus. Isso é totalmente judaico. Agora, porque eu estou questionando Deus, eu paro de acreditar que Ele está coordenando o mundo, aí sim é uma falta de fé. Então isso é algo que tem que ser equacionado, não vai ser de uma hora para outra. Isso é uma das coisas mais profundas do judaísmo. Mas é importante lembrar que sim tem eu não diria uma razão, mas existe uma ordem, uma organização, existe alguém tomando conta, e não só um gerente geral, alguém que está tomando conta de cada um de nós. A cada momento Deus está cuidando de mim, dos mínimos detalhes. Não existe nada mais confortante do que isso. Saber que Deus está o tempo todo cuidando de cada passo que eu dou. E para isso, eu preciso evoluir como pessoa, preciso evoluir espiritualmente, preciso contribuir para com o mundo e, se Deus quiser, a gente possa voltar para o paraíso, para o mundo perfeito, que na verdade, às vezes a gente fica se perguntando, será que deu errado o plano divino? Deus criou o paraíso, Adão e Eva estragou e acabou, ficamos nessa. De jeito nenhum. O mundo foi criado perfeito e o mundo vai ser perfeito para sempre. Teve um período aí que Adão e Eva escolheram e Deus concordou em ter esse processo. Então nós estamos nesse processo. Vamos aproveitar dessa força que nós temos de sermos sócios de Deus na criação, aproveitar da melhor forma possível e, se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder voltar a ter o paraíso, que vai ser a era messiânica, e vamos ter de volta todas as pessoas com muita saúde e com vida longa,
com todas as brachot e tudo que nós merecemos. Muito obrigado. Obrigado. Agora está aberto para pergunta para os dois. Vamos lá, Miriam, você queria perguntar alguma coisa? Era pro Jean. Você pode? Porque lá era um vale onde as pessoas moravam. Por que quando é construída uma barragem, ela é no alto e as pessoas embaixo? Não pode ser o contrário, uma barragem não pode ser embaixo? Não, então, normalmente é o seguinte, você pode construir acima ou embaixo, tá? Só que, em regra, as cidades, por exemplo, Brumadinho, provavelmente, isso eu não tenho certeza, vou falar de forma geral. Normalmente as cidades se desenvolvem em prol de uma atividade. Então, por exemplo, Volta Redonda. Volta Redonda foi uma cidade que foi desenvolvida em prol da siderúrgica. Então, nesse caso, provavelmente, a comunidade de Brumadinho foi para lá e formada por trabalhadores que trabalham nessa mina. Então, quando a comunidade formada, as moradias, as construções não tem como controlar isso. As favelas, por exemplo, também não deveriam existir, mas elas existem por falta de controle mesmo, entendeu? Crescimento desordenado. Muito obrigado, minha mãe, de novo. Só um pensamento assim, que me ocorreu aqui de responsabilidade pública. Eu acho que além disso assim, a gente tem que pensar nos nossos hábitos de consumo também, né? Que a gente vê um monte de fomento, mais exploração dos recursos naturais também, né? Mas isso também faz parte do processo. Exatamente. A males que vem para bem, né? Tem esse tipo de desastre, ele faz a gente refletir sobre e se conscientizar dos nossos consumos. Então, por exemplo, se a gente começar a pensar o papel da mineração no mundo atual, a gente não teria celular, a gente não teria panela, várias coisas, várias tecnologias que são formadas por minérios, né? Então, será que você conseguiria viver hoje sem essas tecnologias? Não, mas não tem necessidade de trocar de carro todo ano, de ter o celular. Eu concordo, eu concordo. Minimizando. Tem só um paralelo, assim, os desastres que ocorrem aqui no Rio, toda chuva de carnaval. Porque a gente agora já não está se preparando para o que vai vir. Mais ou menos o que aconteceu com a Vale. Depois de Mariana, já era para ser obrigado ou a trocar a forma da barragem ou trocar uma verificação a nível nacional. Mas pela entidade privada aqui, o que seria punido? O governo do Rio? Não. Então, Porque vai acontecer de novo. Bem provável. Então, eu só queria passar uma mensagem que é o seguinte: a gente vive hoje num estado democrático de direito. O que significa? Muita gente acusa sem ter a certeza e provas do que aconteceu. Então a gente tem um princípio muito famoso que é o princípio da presunção de inocência. Não estou querendo aqui passar a mensagem que eu acho que a Vale é inocente. Mas eu acho que antes da gente acusar, a gente tem que ter certeza do que aconteceu e do que foi apurado. No fundo, só para pegar um pouco do que o Ivan falou, e o Rio vai ter a responsabilidade e a noção de que ele tem essa responsabilidade pelo meio ambiente como todo. Como aqui ninguém é bonito, então passa-se por cima. Mas quando você já está explorando uma coisa que é de todos... Então, vamos você lá. já deveria Então, estar são várias questões, né? Por exemplo, quem morreu? A maioria é pobre. Então, se a maioria foi pobre, quem vai reclamar por essas vidas? Não tem, ninguém reclama. Então, a sociedade deveria ser... Você acha, então, que dentro disso, você acha que os órgãos ambientais têm essa participação efetiva e só com certeza. conseguem... Falta de fiscalização, com certeza. Mas, É como eu falei, você tem dois órgãos que fiscalizam, o órgão estadual e a agência de mineração. E alguém não fiscalizou direito. Por exemplo, você consegue, se não foi um desastre natural, por exemplo, sismo, foi
alguma negligência, você consegue com antecedência descobrir se tem alguma fissura, se tem algo que está prestes a acontecer. Então, por exemplo, essa Política Nacional de Barragens obriga o empreendedor anualmente elaborar um relatório sobre as suas barragens. Há barragens, inclusive, que não são declaradas. Você tem que declarar a existência dessas barragens. Tem barragem no Brasil que não é declarada. Então, assim, há muita coisa para sair debaixo do tapete. Né? Você acha que agora vai? Acho que não. A gente não vai aprender. No começo da palestra você falou que o empreendedor ele é responsável também por fiscalizar, é um dos maiores. Como é que você pode dar uma fiscalização? Essa é uma falha da lei. É uma falha da lei. Então, você quer dizer que tem muitas falhas de lei. Assim, Bruno, o que se critica muito no meio do direito ambiental é o seguinte: você tem muita coisa para ser controlada ambientalmente no Brasil. Mas, por exemplo, os órgãos ambientais eles não têm um orçamento adequado para exercer as suas funções. Então, por exemplo, o órgão ambiental ele tem que fiscalizar, tem que licenciar. Hoje em dia no Brasil se licencia uma padaria, por exemplo. Precisaria? Não precisa. Então você tem que concentrar e focar nas coisas que são mais importantes. Hoje em dia não é assim. O órgão IBAMA, ele é atuante, não? Então, no Brasil são 3 esferas. Você tem a fiscalização federal, estadual e municipal. Na Constituição ela é uma competência comum, a fiscalização. Então, os 3 devem fiscalizar, mas a função principal de fiscalizar é de quem licencia. Então, no caso da barragem, é do órgão estadual. Eu li que tem países que já proibiram estas barragens. É correto isso? Chile. Correto. O Chile isso. Não, como eu falei, é uma tecnologia ultrapassada. Mariana E- tem exigido a troca de tudo. O que está acontecendo agora. Então, essa barragem ela estava inativa. Então, ela não estava mais operando. Isso é um detalhe que muita gente não se atenta. Ela estava inoperante. Então, qual foi o motivo do rompimento dela? Até o momento não se sabe. Inclusive, não se sabe até hoje o motivo de rompimento de Mariana. Passado 3 anos. Está sendo apurado ainda. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é mais técnica do que da parte de direito. Mas por que tem que ficar aquele dique, né, com os rejeitos ali inoperantes? Não pode já ir sendo descartados? Então, ela foi inativa em 2015. Então, até descomissionar ou desativar, isso leva tempo para extrair, para você emitir estudos, etc. É tudo burocrático. Depende do tamanho, depende de qual tipo de rejeito. Então, não há um tempo exato. Até que ponto a corrupção entra nisso? Então, Porque aqui tudo a gente sabe que eu preciso de um aval para alguma coisa. Você viu que teve os engenheiros presos. Tem uma auditoria alemã que chegou e fez um laudo atestando que não tinha nenhum risco. Até que ponto esse laudo foi pago? Não sei. A minha pergunta para você. O que eu vou dizer para o meu filho? Deixa que Deus cuida disso? Óbvio que não. Por que deixa que Deus cuida disso? Não sei. Se ele me perguntar por que Deus permitiu isso, né? Com ele. Você fala que você não sabe a resposta. Não tem nada de errado. O que eu falei que às vezes o pai não explica, então uma criança pequena não quer tomar um remédio porque não entende porque tomar aquele remédio. E o pai força. Uma criança um pouco mais madura, ela sabe que mesmo que ela não entenda a razão, mas se ela confia no pai, ela vai tomar aquele remédio amargo. Então é mais ou menos essa questão. Uma conexão mais forte com Deus, de confiança. E nós, praticamente a vida toda, nós confiamos em muita gente. Você entra no avião confiando que
o avião funcione, que o piloto sabe o que ele está fazendo e assim por diante. Só que quando chega nas questões morais e éticas ou espirituais, então eu quero ser o dono da verdade e não confio em alguém um pouco mais elevado que nós. Sim. Tipo, a gente pode botar só no mundo justamente, tem nosso livre-arbítrio também, tem tomado as opções também. Perfeito. O nosso livre-arbítrio é escolher fazer o bem ou o mal, mas o mal só acontece com o outro se Deus permite. Até porque Ele permite, aí isso a gente não entende. Não, tudo bem, Deus já sabe de tudo, mas a gente tem parte... Não é só que Deus sabe de tudo, Deus coordena tudo. É muito mais profundo. Bom, esse é um tema muito complexo. Era só para... Muito bom.